Bom dia, meus queridos. Vamos para mais um devocional. Hoje aqui eu tô com uma camiseta, né, com símbolos autista, porque eu tenho um filho autista, ok? Mas, por causa do meu filho, eu acabei descobrindo que eu também tenho a condição de neurotípico, né? Então, hoje nós temos aqui essa paisagem linda aqui atrás, mais uma vez. Um pequeno barulho de água aqui, deixa eu mostrar aqui, é um tanque de água aqui da nossa quinta que cai água aqui. Eu tô bem ao lado, aproveitando essa paisagem maravilhosa. Nosso devocional hoje vai ser dos dias 1 aos dias 7 de agosto, né? Pregando aqui então quais são os livros e os capítulos que nós vamos estar estudando, né? Naum 1 e 2, 2 Reis de 12 até o capítulo 21, Miqueias 3 e 7, 1 Coríntios capítulo 16, fechando o livro de 1 Coríntios, e iniciando o livro de 2 Coríntios do capítulo 1 ao capítulo 8, ok? Então não esquece de deixar seu like aí, coloca aí o dedinho aí no sininho, também e liga as notificações aqui do canal, para que você receba, né, todos os compartilhados devocional de leitura bíblica que nós vamos fazendo aqui. Já vamos completar, estamos indo para o 6º mês de compartilhar, né? Já quase 6 meses aí de um compartilhar capítulo a capítulo da Bíblia. Glória a Deus. Começamos então o nosso devocional, sem mais delongas aqui, pelo livro de 2 Reis, capítulo 12. Fala sobre o reinado de Joás, a partir do 7º ano do rei de Jeú, que era rei de Israel, né? E Joás inicia então seu reinado em Judá. Joás promove então uma reconstrução do templo e estabelece uma oferta para isso, né? Ele coloca lá uma oferta. Ali já começa então um tempo de avivamento ali dentro de Israel pela reestruturação do templo, né? Seria uma reestruturação. Então ele estabelece uma oferta. Apesar disso, os sacerdotes eles demoram, né, a fazer o serviço e não utilizam a oferta da forma correta, até que ele decide então fazer um acerto de contas para saber sobre como anda a questão das ofertas da construção. E então ele decide no final, seu servo, ele decide nesse acerto de contas que o povo não precisava mais trazer oferta, as ofertas deveriam ser entregues diretamente agora para ele, para a questão da reconstrução do templo, para que ela pudesse avançar, ok? Então ele faz esse reavivamento ali na reestruturação do templo de Deus. Outra questão aqui interessante é que no final seus servos eles conspiram contra ele e o ferem. Então seu filho Amazias reina em seu lugar. Capítulo 13. No ano 23 do rei Joás, Jeoacás reinou sobre Israel. Então aqui eles vão pegando o parâmetro de referência, o ano, né, do rei de Israel para o ano do rei de Judá, e vão fazendo uma referência entre um rei e outro para saber em que época se encontra aqui historicamente cada rei. Na realidade, isso aqui são apontamentos históricos. Então, Jeoacás reina em Israel, foi um rei mau, né, como todos os reis de Israel, não teve um sequer rei bom. Porém, ele suplicou ao Senhor por causa da opressão da Síria. Mais que ele tivesse sido um rei mau, no sentido de que não obedecia a Deus, ele suplica então, porque a Síria vem oprimi-lo. E Deus levanta, ou então, um salvador, não diz o nome, mas Deus deu um libertador, um salvador. Ok? Ele morreu e seu filho Jeoás começou a reinar em seu lugar no ano 37 do ano do rei Joás. Então tinha o rei Joás de Judá e o rei Jeoás de Israel. Os nomes parecem, mas não são o mesmo rei, ok? E ele, mais uma vez, como todos os reis de Israel, fez o que era mal aos olhos de Deus. E Jeoás visita Eliseu doente. Esse é o rei que visita Eliseu no tempo da sua doença, já ali perto da sua partida, da sua morte, para pedir socorro a ele, por causa da Síria que vem invadindo Israel. E ele pede para ele um arco, para ele pegar um arco e uma flecha. E ele fala, atira pela janela, ele atira e fala assim, ó, flecha do livramento do Senhor, o Senhor vai dar livramento para você. Aí ele fala, agora fere o chão, ele pede para ele ferir o chão. Aí ele fere o chão 3 vezes, com 3 flechas. 3 flechas ali. E Eliseu ficou com raiva, ficou indignado e disse, você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes o chão, que assim os sírios seriam eliminados completamente, não viriam mais contra Israel. Mas por causa disso, você só vai ter 3 livramentos.
ok? E mais nenhum. E os sírios não serão eliminados. Eles voltarão a atacar Israel no futuro. Nesse meio termo aqui, depois dessa parte, Eliseu morre. E a história, então, aqui nesse capítulo 3, conta algo interessante. No meio de uma guerra, um soldado cai, ok? No túmulo onde havia sido enterrado Eliseu, sobre os seus ossos. E quando ele cai morto, ele ressuscita imediatamente, aos olhos de todos que ali estavam. E esse caracteriza o último milagre de Eliseu, logo após sua morte. Que poderoso, né? Os ossos de Eliseu carregavam unção. Isso nos ensina uma lição muito forte, né? Que tudo que está na sua vida, quando você consagra a Deus, mesmo após a sua partida, aquilo que você consagrou a Deus, na realidade santificou a Deus, ele recebe. Ou seja, é dele, pertence a ele, até os seus ossos. Olha, finalizando aqui então o capítulo, né? Jeoás morre e Jeroboão II reina em seu lugar. E aqui no final diz que, né, Jeoás feriu 3 vezes os sírios. Somente isso, e não eliminou eles completamente. Capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, Amazias de Judá começa a reinar em Judá. Guerra entre Israel e Judá, ok? Aqui há uma guerra civil entre esses dois irmãos, né? Judá e Israel são irmãos. Judá perde a guerra. Que interessante, né? Os reis ali costumavam mais obedecer a Deus, mas mesmo assim perde a guerra. E Jeoás leva os utensílios do templo, que tinha acabado de ser reconstruído. Que coisa, né? Conspiraram contra Amazias, né? E o mataram. E Azarias, seu filho, reinou em seu lugar. Jeroboão II começa a reinar e faz, como todos os reis de Israel, o que era mal aos olhos de Deus. Como eu disse, nenhum rei de Israel conseguiu agradar a Deus. Ele morre e seu filho Zacarias reina em seu lugar em Israel. Capítulo 15, então, 2 Reis, nos mostra. No ano 27 de Jeroboão II, Azarias de Judá começou a reinar. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Para você ver, Judá teve muitos reis que agradaram a Deus. Fez o que era reto aos olhos de Deus por 52 anos. 52 anos ele reinou. Um dos reis que mais reinou em vida. O Senhor feriu o rei, né, no final da sua vida ali, e ficou leproso até a sua morte. Que coisa interessante. Porém, Jotão, seu filho, o ajudava. Ou seja, no período que ele ficou leproso, ali por vários anos, ele continuou sendo rei, mas ficou leproso. E o seu filho, o Jotão, ajudava ele, ou seja, ele participava do seu reinado, pois ele ficava em uma casa separada, então ele estava separado ali, ok? No ano 38 de Azarias de Judá, reinou Zacarias sobre Israel e fez o que era mal aos olhos de Deus, né? Aqui é uma referência mais uma vez. Fez o que era mal, reinou 6 meses somente, e Salum conspirou contra ele, e o matou, e reinou em seu lugar. Salum, que conspirou, reinou em seu lugar somente 1 mês, e foi morto por Menahem de Tirza, e reinou esse Menahem em lugar dele. Ele matou todas as grávidas, olha só, partiu elas pelo meio, e reinou 10 anos, um reinado extremamente corrupto e mau. Né? E Pecaías, né, seu filho, depois que ele morreu, né, Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar, depois por mais 2 anos. Okay? E Peca, capitão, né, matou e reinou em seu lugar por 20 anos. Aí se levanta o capitão, né, você vê, vai várias sucessões ali de reis em Israel, um atrás do outro, um pior que o outro. Esse Peca, então, conspira e mata Pecaías, e reina em seu lugar por 20 anos, outro rei mau, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nos dias de Peca, veio o rei da Assíria, né, e invadiu a terra de Naftali, que é ali onde estava, próximo de Israel, e levou parte da terra de Israel, né, cativo para a Síria, levou uma parte. Oséias, então, filho de Elá, conspirou contra Peca e o matou, e reinou em seu lugar. No ano 2º do rei Peca, ok? Jotão, filho de Uzias, começou a reinar. Reinou 16 anos em Judá e fez o correto aos olhos de Deus.
Jotão morreu e seu filho Acás reinou em seu lugar. Capítulo 16, né? Ano 17 do rei desse Peca, que reinou por 20 anos, começou então a reinar Acás em Judá. Reinou por 16 anos e fez o que era mal aos olhos de Deus. Acás fez o que era mal aos olhos de Deus, seguiu a casa de Acabe, assim, né, basicamente. E até seu filho, ele foi tão mal que até um dos seus filhos, parte deles, fez passar pelo fogo e pecou muito diante de Deus. Esse rei Acás. E ele é bem conhecido porque ele construiu um relógio, né, o relógio do sol, né, que se movia de acordo com a sombra do sol. O famoso relógio de Acás foi conhecido. Rezon, então, da Síria, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, fizeram guerra contra Judá. Eles se juntaram, fizeram guerra contra Judá. E perdeu, né? Morreu então Acás e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, Acás, apesar de ter sido um rei mau, Ezequias, seu filho, reina em seu lugar. Que é uma história interessante, porque Ezequias, por mais que seu pai foi mau, ele pegou o exemplo do seu avô, ok? E não do seu pai. Capítulo 17. Avançando aqui. Capítulo 17 nos mostra, então, no ano 12 de Acás, Oséias de Israel reinou 9 anos e fez o que era mal aos olhos de Deus, como todo rei de Israel. O rei da Síria, então, cercou Israel por 3 anos. Houve um cerco aqui de Israel. É interessante isso aqui. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria levou cativo Israel para a Síria. Para a Síria. Tinha a Síria e tinha a Síria. São dois reinos completamente diferentes. E eles moravam na terra dos Medos, ok? Versículo 13. Deus avisou pelo ministério dos profetas, mas eles não ouviram. E a partir daqui começa então a diáspora de Israel, a partir desse episódio aqui. Capítulo 18, então, no 3º ano de Oséias, começou a reinar Ezequias, filho de Acás de Judá. Ok? Reinou por 29 anos em Judá e fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus. Ele quebrou os altos e as imagens, quebrou a serpente de metal. Essa parte é interessante, que Moisés fez lá no deserto. Olha até onde essa serpente de metal chegou. Até o reinado aqui de Ezequias, a ponto que chegou. E eles chamavam essa serpente de Neustã. Na verdade, Neustã era serpente cobra, a tradução, né? Ezequias foi um dos melhores reis de Israel. A própria Bíblia testemunha sobre ele. Um dos melhores reis de Israel. E ele diz como foi seu pai Davi. Ele é chamado filho de Davi, né? O rei da Síria, quem foi chamado de filho de Davi depois foi Jesus, né? Filho de Davi, como Ezequias. O rei da Síria tomou Israel, né? E ameaçou Ezequias e Judá, ok? Ezequias, então, pagou tributo ao rei da Síria. Mesmo assim, ele cercou Judá, mesmo que ele tinha pago tributo. Cercou Judá para fazer guerra e afrontou e humilhou Judá e humilhou o rei Ezequias, né? Nenhum dos deuses, né, e reis puderam ser livres da nossa mão e do nosso poder, disse o rei da Síria. Aí entramos no capítulo 19. Ezequias ouve a afronta, do rei, rasga suas vestes e se humilha diante de Deus. Fala assim, ele pode tentar me humilhar, mas a minha verdadeira humilhação vai ser diante do Deus Todo-Poderoso. E junto com seu servo, né, eles vão ao profeta Isaías, que profetiza que Deus iria removê-lo para outra guerra contra a Etiópia. Né? Isaías falou, eles vão, né, ter que sair daqui correndo, vão para uma guerra à Etiópia. Isaías volta então a profetizar contra Senaqueribe logo depois disso, dizendo que Senaqueribe, rei da Síria, Deus diz que colocaria um anzol sobre o nariz dele, que Senaqueribe voltaria pelo caminho que ele veio, ok? Derrotado. Naquela mesma noite, o anjo de Deus visitou, né, o acampamento dos assírios e matou 185 mil homens. Ele voltou para sua terra, né, envergonhado, e foi morto em uma conspiração pelos seus próprios filhos, e o seu filho Esarhadon reinou em seu lugar, lá na Síria.
Uma humilhação que Deus fez eles passarem pela soberba que eles tiveram. Capítulo 20, a doença de Ezequias profetizada por Isaías. Seu clamor a Deus. E antes de Isaías sair do palácio, ele profetiza, né, e vai saindo. E antes que ele saia completamente do palácio, a palavra de Deus vem a ele para ele voltar lá e dizer para Ezequias que ele viveria ainda por mais 15 anos. E ele pede um sinal, né, sobre o relógio de Acás. Que interessante, né? E pergunta: qual sinal? Que você quer que a sombra do sol avance 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? Ele diz: olha, avançar é fácil porque é para onde ela já vai. Eu quero pedir que Deus me dê um sinal que a sombra do sol retroceda 10 graus. E Deus, né, atende o seu pedido, e o sinal que ele viveria mais 15 anos faz com que a sombra do relógio de Acás retroceda. Que coisa, né? Deus fez com que o céu voltasse a favor da palavra dele para dar um sinal para um homem, ok? Que era rei sobre Judá. Depois disso, né, ele recebe a visita do rei da Babilônia. Olha só, um rei de longe vem visitá-lo, né, da Babilônia. E ele mostra todo o tesouro do templo e da casa dele. E Isaías, né, irado com isso, profetiza para ele e o exorta, falou: você errou e aquela nação vai vir no futuro, vai invadir, né, tudo aqui, vão matar e vão levar os tesouros embora da casa do Senhor. Ele traz essa profecia forte. Ezequias, então, depois disso, né, morre e seu filho Manassés reina em seu lugar. E aqui entra um capítulo 21. É interessante porque Manassés é um rei mau, né? Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos. É o rei que mais reinou, né? É o reinado mais longo, apesar de ser um rei mau, né? Reinou em Jerusalém e ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Pior que Acabe, rei de Israel, foi terrível. Pior que todos, até sacrificou seus filhos a Moloque. Deus então profetiza contra Manassés e promete juízo nas mãos dos seus inimigos. E ele vai, né? Manassés, ele vai cativo pelos seus inimigos e fica cativo. E lá no cativeiro ele ora, não está nesse capítulo aqui, está em outro. Mas conta a história dele, em Crônicas. E ele vai então, e ele se arrepende, e Deus permite que ele volte a se tornar rei de Israel novamente. Mas ele se torna então um rei bom, de um rei mau, terrivelmente mau que ele foi no final da vida dele. Depois que ele retorna, ele se torna um rei bom. Mas é interessante que aqui Manassés morreu, né, depois disso tudo, e seu filho Amon reinou em seu lugar. 2 anos ele reinou somente, e fez o que era mal aos olhos de Deus, ok? E os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram. Seu filho Josias reinou em seu lugar. E aqui finalizamos. Parte 2 do nosso devocional. Vamos falar agora sobre Miqueias e Naum, os profetas, né? Os profetas menores, como diz os estudos. Miqueias, capítulo 3, profecia contra Israel e contra os profetas que fazem errar Israel. Ele traz a profecia também sobre os profetas que enganam, né, com falsas profecias, os falsos profetas. Profetas que fazem por dinheiro, por ganância, e não por direcionamento de Deus. Capítulo 4, né, nos fala dos últimos dias, o estabelecimento do monte do Senhor e a paz que ele vai trazer sobre Jerusalém, que ele julgará todas as nações e trará justiça sobre os de Israel, né, principalmente aqueles que estão dispersos, ainda estão vivendo a diáspora. Capítulo 5, a profecia messiânica, poderosa aqui, principalmente no versículo 2. De Belém sairá o Messias. Aqui literalmente é a profecia do nascimento de Jesus, né? Que ele nasceria em Belém e que se cumpre em Jesus, né? Se cumpre em Jesus. A vingança e a ira de Deus, continua falando nesse capítulo, também fala aqui sobre a vingança e a ira de Deus futura sobre as nações gentílicas, ou daqueles povos pagãos, dos povos gentios. Capítulo 6, o juízo de Deus com Israel. E Deus faz aqui lembrança da proteção dele contra as maldições de Balaão. Deus traz a memória deles. Fala: olha, eu protegi vocês das maldições que Balaão queria proferir contra vocês. E eu pus bênçãos na boca de Balaão para abençoar a nação. E Deus traz a Israel essa lembrança, porque ele traria juízo. Deus humilhará Israel. Deus falando aqui nesse capítulo, né? Eu vou humilhar vocês e vou trazer
a diáspora, ou seja, vou espalhar vocês pelas nações da terra. Capítulo 7, né? Fechando aqui, Miqueias. O clamor de Miqueias por justiça, ok? Contra os maus e contra a maldade dos homens. Ele clama, há um clamor no coração dele por justiça. E aqui encontramos as palavras de Jesus nos evangelhos. Jesus cita essa parte do capítulo 7 de Miqueias, né? Versículo 6, olha só. Os inimigos do homem serão da sua própria casa, né? Jesus fala isso sobre a questão de ser, se você quer ser meu discípulo, né? Tome sua cruz e me siga e tal. E aí no meio dessa palavra Jesus falou, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Ou seja, se levantará o filho contra o pai, a mãe contra a filha, o genro contra a sogra e tal, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. E ele finaliza o capítulo 7, trazendo a profecia da restauração futura de Israel e de Judá, a união das duas tribos, aliás, das 12 tribos, a união desses dois, irmãos que se separaram lá atrás, há milhares de anos. E agora começamos então no livro de Naum, ok? Capítulo 1 e capítulo 2 nós vamos estar falando aqui. Capítulo 1 de Naum. Naum viveu em Judá, né? Vamos dar uma pincelada aqui, nos reinados de Manassés, Amon e Josias, né? Manassés é aquele rei que eu citei anteriormente, que foi um rei mau, né? Que depois é levado a cativeiro e retorna e pratica o que é bom aos olhos seus no final da sua vida. Então ele vive nesse período, Naum vive nesse período. Ele profetiza, né, que Deus é tardio em irar-se e misericordioso, né, e infinito em misericórdia. E ele expressa exatamente, olha para você ver como é que Naum profetiza algo que acontece literalmente na vida de Manassés, que é um dos reis que ele viu isso acontecendo. Ou seja, ele foi tardio na ira, né? E ele não irou-se a ponto de matar Manassés, mas ele permitiu que ele fosse levado cativo, porque ele sabia que ele, né, iria encontrar um arrependimento genuíno e voltou ele para o reinado. Ele permitiu que ele voltasse a ser rei de Israel. E ele começa então a fazer atos, né, que agradavam a Deus até a sua morte. Naum profetiza isso, né? Ele fala que Deus é tardio em irar-se e grande misericórdia, porém justo, né, e que traria também juízo sobre toda a maldade de Judá. Ou seja, isso foi ao longo de anos e anos. Reis, entrava rei, saía rei, morria rei, entrava rei. Centenas e centenas de anos se passaram e Deus sendo misericordioso com a nação até que se cumpre, né, o juízo de Deus. E ele diz aqui, né, que o rei Manassés e Amon foram maus, porém Manassés vai a cativeiro, né, e se arrepende e é liberto e volta a ser rei. Eu tinha acabado de falar isso. Então ele termina o capítulo 1 falando sobre o evangelho. Ele termina falando sobre o evangelho, olha isso. É um proto-evangelho, é um pré-evangelho. Ele fala das boas novas, né? E Paulo cita as palavras de Naum aqui. Paulo fala sobre isso em suas epístolas, principalmente Efésios também fala, né? Sobre calçar os pés, a preparação do evangelho da paz. E ele fala assim, conformou-se, Paulo também fala, né? Conformou são os pés em Romanos, daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz e anuncia coisas boas. Paulo, né, cita esse texto aqui de Naum. Capítulo 2 de Naum trata da profecia do destruidor, né, o destruidor que viria sobre Judá. E também fala sobre a diáspora. Ele termina falando também sobre a diáspora futura dessas duas nações, Judá e Israel. Amém? Terceira parte do nosso devocional. Vamos, né, concluir aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 16. E já entramos no livro de 2 Coríntios. 1 Coríntios 16 diz, né, compartilhando aqui, Paulo, ele ordena, né, as coletas das ofertas. Ou seja, ele pede para coletar as ofertas aqui em 1 Coríntios 16. Depois lá no final, no 2 Coríntios, vocês vão ver o resultado disso aqui. Segundo conforme a prosperidade de cada um. Fala, dê cada um segundo a sua prosperidade, né? Aquele que tem menos, dê menos. Aquele que tem mais, dê mais. Mas segundo a abundância que Deus colocou em cada um de vocês, né? Paulo fala sobre as suas viagens também, aqui no capítulo 16, sobre a sua ida, né, até Timóteo, e ele diz que Apolo iria depois, né? E ele fala aqui sobre as admoestações sobre as autoridades, né, sobre você obedecer às autoridades, e as saudações final aos irmãos, dos irmãos, né, principalmente saúda aqui
Áquila e Priscila, um casal de líderes da igreja, que tinha uma igreja em sua casa. Avançando então, começamos aqui 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo saúda a igreja, e a Timóteo. Olha que interessante. Paulo fala sobre suportar as aflições e tribulações nesse capítulo aqui. Ele cita a tribulação que ele sofreu na Ásia, a ponto de quase pedir a morte para si, ou seja, ele já não estava suportando, foi uma tribulação intensa e ele passa então a desejar a morte ali. Paulo fala sobre as nossas promessas futuras, se sim, sim, e se não, não, a gente tem que aceitar as promessas. E ele termina aqui falando que Deus ungiu os apóstolos como um selo, do Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo. Capítulo 2, avançando aqui, 2 Coríntios, Paulo compartilha aqui em seu coração a relação do seu sofrimento e a perseguição que ele vinha sofrendo. Paulo, que no livro de 2 Coríntios fala muito sobre isso, sobre a questão da perseguição, do sofrimento que ele vinha sofrendo. Porém, apesar de compartilhar isso, ele motiva os coríntios a permanecerem fiéis, mesmo em face da tribulação. E ele fala sobre perdão para não sermos derrotados por Satanás. Então, ele vem falando aqui sobre perdoar os perseguidores, para que não seja isso um gatilho, uma isca de Satanás para nós, ou seja, a falta de perdão. E aí, praticando a falta de perdão, nós ignoramos as armadilhas do diabo. Ele usa o termo, os ardis do diabo, para que não venhamos cair nessas traps, como diz em inglês, essas armadilhas. Capítulo 3, então, diz, Paulo fala sobre a sua autoridade espiritual. Sem que haja necessidade de reivindicar isso, Ele fala sobre a sua autoridade espiritual sem reivindicá-la, mas mostrando os frutos nos próprios discípulos de Coríntios. Ele fala, olha, os meus frutos estão aí no meio de vós, eu não preciso me promover, não preciso falar, vocês sabem muito bem quem eu sou. Basicamente é isso que Paulo fala. Paulo finaliza falando sobre o véu da religiosidade, e exemplificando isso, o véu de Moisés, a lei e a graça. Ele faz um contraposto aqui, que até hoje é usado, na leitura da Torá, até hoje era usado o véu, eles usavam o véu para ler a Torá, como Moisés usava, mas a glória dele desvanecia. E ele faz a comparação disso, em comparação com Cristo e a graça, que Cristo, ele removeu esse véu. Não havia mais a separação, nem o véu do templo, que rasga de alto a baixo, quando a morte de Jesus ocorre, mas também o véu da religiosidade, porque o alvo de Jesus não era criar uma religião, mas nos aproximar dele pelo relacionamento de graça e amor e cumplicidade. E que a graça retire esse véu. Por onde, aí ele finaliza, no versículo final ali, porque onde está o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, aí existe liberdade. A liberdade está onde está o Espírito Santo. Capítulo 4, então, diz, temos esse, então, ministério da graça. Paulo falando sobre o ministério da graça, que antes tinham esses tesouros escondidos, ok? Então, a graça de Deus não era revelada explicitamente, ela era escondida. E principalmente para os incrédulos, que eram cegados por Satanás, o Deus execo, ou seja, que cegou o entendimento dos incrédulos. Porém, agora, revelados por Cristo Jesus, nosso Senhor, temos então esses tesouros da graça em vasos de barro. Poderoso isso. E eu vou até ler aqui, no versículo 8 a 11, Paulo fala aqui meio que uma poesia, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados pela graça de Deus, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Que poesia! E ela continua no versículo 16 até o 18, continuando. Por isso não desfalecemos, não, mas ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo seja ferido, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, temporais. E as que não se veem são eternas. Olha que poesia maravilhosa de Paulo. O livro de 2 Coríntios fala muito sobre perseguição. Paulo estava sobre intensa perseguição. E ele vem compartilhando nesse livro de 2 Coríntios toda a perseguição. E ele fala que essa perseguição, né, eu estou traduzindo as palavras de Paulo, poderia gerar algum tipo de ira, de indignação, de injustiça ou de falta de perdão no coração de Paulo. E Paulo falou assim: eu não vou deixar o meu homem interior se corromper pela falta de perdão, porque esses incautos não sabem o que fazem, mas Deus os alcançará com a graça. Capítulo 6, Paulo fala então sobre cooperarmos com Deus pelo Espírito, praticando boas obras, apesar de que nós não seremos salvos pelas nossas boas obras, mas que as boas obras possam ser o fruto que mostre Cristo para os incrédulos. Olha isso. Não venhamos nós então, nos prender com jugo desigual com infiéis, ou seja, fazer algum tipo de acordos com infiéis só para tentar alcançá-los. Não, devemos fazer isso pelo Espírito e não por acordos carnais, ou normais, como dizer a palavra aqui, não por acordos naturais, mas por acordos espirituais com os infiéis. Capítulo 7, então, Paulo aconselha a purificação da imundície da carne, e do espírito. Olha que interessante, a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa vida na santificação pelo temor a Deus. Temor não é ter medo, temor é intrínseco respeito à pessoa de Deus pelo Espírito Santo presente através do sacrifício de Jesus na cruz. Profundo isso, Paulo fala da importância da perseverança, no meio das tribulações, como eu disse, fala muito sobre tribulação no livro de 2 Coríntios, porque iremos ser consolados. A nossa tribulação vai ter consolo, que Paulo fala aqui, em vida e na eternidade. Olha que poderoso, em vida e na eternidade. E ele fala algo poderoso aqui no final, ele diz que Deus, através da tristeza que é causada pela perseguição, a nós que somos cheios do Espírito, Deus gera arrependimento. Ou seja, a perseguição e a tribulação gera tristeza, porque ninguém fica feliz com isso. Mas essa tristeza gerada pelo Espírito gera em nós arrependimento. A palavra arrependimento do grego aqui é metanoia, gera em nós uma mudança de mentalidade. Mas, ele diz aqui, para aquele que é impuro, aquele que é injusto, aquele que está no mundo, aquele que ainda não conhece a Jesus e que não possui Espírito, essa tristeza, para essas pessoas que estão preso nesse turbulhão do mundo, gera e opera morte. Ou seja, a tristeza do mundo opera morte, mas a tristeza gerada pelas tribulações, para aquele que possui o selo do Espírito, gera mudança de mentalidade. Pegou aí? Capítulo 8. Paulo agradece a oferta e a entrega abundante dos coríntios. Basicamente, o capítulo 8 é um agradecimento que eu disse para vocês lá, Paulo, incentivando em 1 Coríntios capítulo 16, a oferta e a forma que deveria ser feita a oferta no capítulo 16 de 1 Coríntios. No capítulo 8, Paulo agora agradece a grande oferta e a grande entrega que eles tiveram junto com os macedônicos, entregues através da vida de Tito, que é a abundante oferta. Então, capítulo 8, praticamente todo um agradecimento de Paulo, pela essa grande oferta dos coríntios. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida.